Bem, é o aeroporto de Boa Vista, né, em Roraima. Foi todo o retrofit do aeroporto, a gente foi contratado para fazer todo o retrofit do aeroporto de Roraima. Esse projeto ele chegou no escritório por conta de um cliente que a gente tem uma parceria, que a gente desenvolve vários outros projetos também nessa linguagem de transporte, coisa pública, né? Então esse projeto acabou vindo pra gente. Na verdade, a gente foi contratado para fazer o aeroporto inteiro, né? Todas as áreas do aeroporto. E era um aeroporto muito simples, era um forro modular em tudo, né? Com aquelas, ainda era lamp LED, daquelas T5. E quando a gente chegou nesse projeto, na verdade, a gente conversou com a Tetra Arquitetura, né? Que são os responsáveis pelo projeto, para a gente mudar o conceito disso. A gente não queria fazer um retrofit econômico só. Então o que a gente fez, assim, o aeroporto ele tinha eu vou focar mais na área com coisas diferentes, né? Claro que toda a parte técnica, a parte de escritório, essas coisas, a gente tem uma normativa muito, muito séria, então a gente tem tudo respeitado lá, luminária mais simples, de aleta, etc. Mas a parte do salão de embarque, de área de convivência, de área de check-in, etc., a gente tem um pé direito muito alto e a gente tinha os pilares, e esses pilares todos dão em vigas fazendo quadrados assim, e ele era fechado com forro modular, e a gente tinha essas luminárias, né? E a gente achava aquilo muito feio, muito batido. Então a gente desenvolveu internamente um conceito de tirar como se fosse a última placa de todas esse forro modular, fazendo como se fosse uma área no negativo mesmo, então ficaram como se fossem pequenas placas de forro modular, e a gente fez toda uma iluminação periférica com uma linear, porque a ideia, com isso a gente conseguiu não só atingir normativa, mas a gente conseguiu baixar muito o custo econômico mesmo, né, de watts gasto no aeroporto. E ficou uma solução muito mais limpa, né? Porque a gente quase que nega o forro modular e a gente ilumina a periferia dele, né? Então todo forro modular que tem lá, ele tá branco. A gente não tem luminárias de forro modular em nenhuma área de acesso de público, de caminhada de público, por assim dizer. Acho que a grande interferência que a arquitetura fez, não só na parte de forro também, mas foi na área de espera de embarque, né? Porque era um quadrado fechado com forro modular, e eles propuseram como se fosse um teto curvo, né? Como se fosse uma onda com umas ripas, né? Forro buffalo. E a gente queria, como a gente já tinha trazido essa ideia desse linear para a área de público, a gente quis trazer também isso. E a gente sempre tenta, dentro do escritório, negar um pouco a luminária. A não ser que seja uma luminária que a gente queira, de fato, chamar atenção para ela, uma estética diferenciada, a gente quer que o foco seja a luz, né? E não a peça de luz em si, né? Então a gente também trabalhou com essas lineares, casando nesses forros buffalo de diversos níveis. Então é até engraçado, porque como ele faz essa onda, a gente tem um gridzinho que a gente tem uma peça, depois duas peças, depois três peças, para a gente conseguir ter essa uniformidade que é exigida por norma, né? Então a gente trouxe uma modernização, né? Uma contemporaneidade para esse projeto, porque não cabia mais trabalhar com lamp LED, que era a premissa inicial, na verdade, quando contrataram a gente, era pra gente, então a gente gasta 50 mil, queremos gastar 40 mil. Então a gente trouxe e a gente teve que bater um pouco o pé, né? A gente teve que provar isso em cálculo e tal, mas depois que ficou pronto, foi só elogios, que a gente ficou bem feliz com o resultado, na verdade, porque ficou bem mais clean as áreas, assim, com bem menos peças. E é um aeroporto que não se compara com os aeroportos convencionais que a gente tá, Galeão, Congonhas, é um aeroporto bem menor, ele recebe bem menos voos, né? Acho que são 2 ou 3 diários. São uma 2 coisa ou 3 muito voos pouca, diários só, mas é uma coisa que a gente conseguiu trabalhar com poucos modelos de luminária, que também era uma coisa importante, né? Porque eles têm isso de ter que ter estoque, etc. E ficou na minha opinião, né, na opinião do escritório, ficou uma coisa bem mais clean, né, do que ter aquele forro modular, né? E a gente achou legal fazer essa negação do forro modular, mas aceitar que o forro modular tá lá, sabe? Porque a gente quase que coroou o forro modular
E de certa forma isso ficou interessante, né? Não ficou uma coisa grosseira nem nada assim, ficou bem interessante. Ficou bem sutil, né? São linhas bem longas, né? E elas casam bem com o posicionamento do pilar. E aí isso é legal também que, além de ter essa marcação entre essas nuvens, né, de forro suspensas, essas linhas também acabam marcando essa própria modulação do pilar, porque elas acabam indo de encontro a algumas dessas faces deles. Então isso dá uma linguagem bem moderna mesmo. A gente tem esse projeto, uma coisa que me chama muito a atenção, principalmente nessa parte do check-in, é a questão da simetria que a gente conseguiu ter dentro desse espaço. Então ele é muito simétrico, as linhas são muito paralelas, elas em algumas partes elas estão margeando também o perímetro dessa área do saguão, então a gente tem também uma valorização muito grande dos planos verticais em destaque, então isso traz uma sensação também de um ambiente muito mais iluminado, né? E esse refino que a gente conseguiu com as luminárias posicionadas entre os forros ficou muito, muito sutil mesmo, ficou um resultado bem diferente. Fora essa parte do saguão e da área de embarque e desembarque, todo o restante porque essas duas áreas em específico a gente teve esse tratamento visual um pouco diferenciado, né, com as luminárias lineares, como a gente comentou. Todo o restante do projeto, né, todas as áreas administrativas, áreas de segurança, raio-x, retirada de bagagens, todas a gente acabou trabalhando com uma luminária modular de 62,5 por 62,5. É uma luminária que tem um difusor em acrílico e a aleta também para ter um melhor conforto também visual, que era uma das premissas, né, que a gente precisava atender com uma certa rigorosidade, essa questão do GR de forma generalizada ao longo de todo o espaço, né, do aeroporto. Mas a gente acabou seguindo com essa conceituação um pouco mais simplificada, onde a gente aplica realmente a distribuição das luminárias através de um grid equidistante, né, para a gente ter esse foco realmente em uma luz mais funcional e bem uniforme. A gente tem outras áreas do aeroporto também, né, que seguem, acho que um conceito um pouco diferente, né, como os acessos de serviço, porque o aeroporto tem muita gente trabalhando no aeroporto, né, muita vida trabalhando no aeroporto, então tem a área que logo que a bagagem sai do avião, também ela vai para o depósito. Então a gente fez também toda essa iluminação de serviço, por assim dizer, para o pessoal que trabalha lá também conseguir se locomover. Que acabou virando meio que uma iluminação de fachada para quando você vem do avião e está entrando para o aeroporto, né? E não quando você está vindo de carro e entrando para dentro do aeroporto. Mas são iluminações também, a gente acabou usando uma normativa que era necessária para essa iluminação de serviço, que tem bastante também, para fazer uma composição ritmada nessa fachada, né? Que acabou ficando interessante também. A gente quase que juntou o útil ao agradável, né? A gente precisava dessa iluminação e a gente tentou ver um jeito menos rústico, vamos dizer assim, de usar uma iluminação muito grosseira, uma coisa assim, mas combinar, já que a gente já estava retrofitando todo o resto, a gente conseguiu trazer uma linguagem bonita, estética e também com uma tecnologia um pouco mais moderna, né? Então toda a área de serviço dos trabalhadores também a gente também teve esse cuidado um pouco de trazer uma tecnologia nova e deixar o mais estético possível, casando com a normativa, né? Isso pode ser observado até na luminária hermética que a gente aplicou no projeto, né? Que a gente usou um modelo que tem uma característica estética até muito mais diferenciada do que o padrão convencional, né? Que acaba tendo aquele formato mais ondulado e que tem várias reentrâncias. Então a gente acabou adotando também um modelo de luminária hermética da Lumicenter, que é o LHT28, que ela tem toda uma estrutura também muito mais facetada. Ela não tem tantos recortes. Isso também dá uma estética visual mais interessante para a peça e possibilita também a facilidade de limpeza, porque também ela não tem tantas reentrâncias para acúmulo de pó. Então, além de ela ter uma estética visual mais interessante, ela tem também uma facilidade no processo também de limpeza desse equipamento, que é uma região que acaba tendo também um acúmulo de poeira muito grande, tanto por estar na área externa ou por estar ali, ter uma recorrência, né, de entrada e saída de material e de pessoas ao longo do dia como um todo.